Muito bem, hoje vamos continuar com o que estávamos fazendo a aula passada, que era o Teorema de Stokes e as suas aplicações. Tínhamos duas versões do Teorema de Stokes. A primeira versão tinha a ver simplesmente com superfícies orientáveis sem bordo. É um caso especial, né? A gente tem uma superfície orientável de dimensão M e classe CK, com K maior ou igual a 2, no Rn. E também tem uma forma de grau M-1. Sobre M, uma forma de classe C1 com suporte compacto. Nesse caso, a integral da derivada exterior de ômega sobre M era igual a zero. Essa era a versão 1. E a versão 2 discutia o caso com bordo, né? Que é a mesma hipótese, só que dessa vez a superfície tem bordo. Com bordo. E ômega é a mesma coisa. Ômega é uma forma de dimensão 1 a menos que a dimensão de M, forma de classe C1. Preciso que ômega seja de classe C1 para poder fazer a derivada exterior, né? Isso obriga a que a superfície seja pelo menos de classe C2. É um pouco chato não ter o caso C1 de superfícies, mas tudo bem. Nesse caso, dessa vez, quando tem bordo, a integral de ômega, da derivada exterior de ômega no M fica sendo igual à integral da restrição de ômega no bordo. O bordo com a orientação, vocês já sabem que para poder integrar uma forma sobre uma forma de grau M sobre uma superfície de dimensão M, a gente precisa ter uma orientação sobre a superfície. No caso, a orientação que tem o bordo é a orientação que induz a superfície no bordo, né, com a normal exterior. Bom, a gente já tinha discutido um pouco a intuição de por que esse teorema de Stokes era verdadeiro, um pouquinho pensando em ideias de fluxo e de como a orientação induz uma espécie de circuito que vai cancelando as entradas e saídas do fluxo, né? Então, pensando nisso, a gente já fez uma prova meio empírica. Depois, sexta-feira, eu vou aproveitar para fechar todos os detalhes sobre as coisas que envolvem o teorema de Stokes, né? Já fazer uma coisinha mais formal. Mas queria me concentrar mais nas aplicações hoje. A gente já tinha feito algumas. A gente já tinha feito alguns corolários. Eu só vou escrever para continuar hoje. Corolário 1 falava, de maneira resumida, né? Que esse MM dentro do Rn é uma superfície compacta. Dessa vez o importante é que é compacta, né? Orientável de classe CK. Vocês já sabem que se não boto nada, se eu não digo nada do bordo, é porque a superfície não tem bordo, né? Quando tiver bordo, eu vou falar. Então, M é compacta, não tem bordo. E ômega é uma forma de dimensão, uma forma de grau à dimensão de M, uma forma exata. Aqui ela pode até ser contínua, né? Porque para ser exata, ela precisa ser a derivada de alguém, né? Exata em M. Aí ela pode ser
exata, contínua, né? Então, nesse caso, a gente tinha aqui a integral de ômega sobre m era zero. Aí a gente simplesmente usava a primeira versão do teorema de Stokes, né? Desde o momento que a superfície é compacta, o ômega tem suporte compacto imediatamente, porque ela mora no M. E o corolário não era importante em si mesmo, senão o que a gente diz a respeito a ele, né? Em particular, a gente tinha, né? Se ômega é uma M-forma sobre M, e tal que a integral de ômega sobre m é diferente do zero. Por exemplo, ômega, a forma de volume de m, então ômega não é exata. Ela é fechada de maneira automática porque ela tem dimensão máxima, a dimensão máxima possível na superfície. Quer dizer que a derivada dela seria uma m mais 1 forma sobre m. E aí, ela, ao ser uma m mais 1 forma numa superfície de dimensão m, ela teria que ser zero. Então, a derivada exterior da ômega é zero por causa da dimensão. Quer dizer que ômega é fechada. Mas se a integral é diferente do zero, por exemplo, no caso da forma de volume de m, quando m é uma superfície compacta e orientável, então ômega não é exata. O corolário 1, então, está dando uma espécie de filtro para saber quando uma forma fechada de dimensão máxima possível, né, para a superfície é exata. Se a integral é diferente do zero, então ela não pode ser exata. Aí vem a pergunta da integral zero, né? A integral zero é uma condição necessária, mas será que é suficiente? Será que se a gente tem uma forma de dimensão m sobre a superfície, cuja integral é zero, a forma tem que ser exata? Isso aí é verdade. Quer dizer, a história completa é um pouquinho assim. Ainda no caso compacto e orientável, ainda no caso que a superfície seja compacta e orientável de dimensão m, então uma condição necessária e suficiente para saber se essa forma é exata é precisamente dada pela integral. Se a integral é zero, ela é exata. E se a integral é diferente de zero, como a gente acabou de verificar, ela não é exata. Isso é no caso compacto e orientável. No caso não compacto, ou no caso com bordo, mas ainda orientável, no caso não compacto, no caso com bordo, ou no caso não orientável, quer dizer, fora desse contexto, toda M forma fechada, toda M forma sobre uma superfície de dimensão M é exata. Isso também não é simples, né? Tudo o que estou falando, isso aí foge um pouquinho da linha da matéria, mas é verdade, né? Quer dizer, o único contexto onde a integral é um discriminante para saber se uma forma fechada de dimensão máxima é exata é no contexto em que a superfície é compacta, orientável e sem bordo. Nessa situação, a integral decide se a forma é exata ou não. Se a integral é zero, é exata. Se a integral é diferente de zero, não é exata.
Qualquer outra situação, não compacto, não orientável, ou com bordo, qualquer outra combinação, e toda a forma fechada de dimensão máxima é exata. Ela sempre é derivada de alguém. Essas coisas, que diz aqui, esse corolário é a porta de entrada de um monte de coisa interessante, legal, que quando vocês fazem a matéria, quando vocês fizerem alguma vez a matéria de topologia algébrica, vai ter algum momento que vocês vão abordar homologia de de Rham, que eu já falei antes, mas com suporte compacto. Aí na matéria de topologia algébrica, eles desenvolvem umas ferramentas que tem a ver com esse tema, com esse assunto, e aí eles chegam nas conclusões que acabei de falar. Mas tudo bem, eu só queria ressaltar a importância desse corolário. Pode parecer bobo, no sentido que a gente está usando o teorema de Stokes de maneira imediata, mas esse corolário é a porta de entrada de muita coisa interessante. Então, em particular, tem formas fechadas em superfícies compactas e orientáveis que não são exatas, né? É bem diferente do RN, né? No RN, toda forma fechada é exata. Mas se a superfície for compacta e orientável, tem formas fechadas que não são exatas. Essa é a importância desse corolário. E o corolário 2 era uma... eu só vou botar o enunciado também, bem rapidinho, e aí a gente continua. Mas queria falar um pouco mais de cada corolário, né? Queria que vocês apreciem a importância de cada um desses corolários. Corolário 2 falava acerca de funções homotópicas, né? Tinha MM dentro do RN, a mesma hipótese, né? Superfície compacta, orientável, de classe CK, A2, N. A N não interessa muito dentro do RP. Superfície de classe... para falar de formas de classe C1, também preciso que ela seja de classe C2, né? Que chato. N dentro do RP, superfície de classe CK, e F e G, aplicações que vão de M para N, né? Aplicações desculpa. Aplicações homotópicas de classe pelo menos C1. Tem que ser pelo menos C1. Pode, deixa eu ver, o pullback ele diminui um pouquinho a diferenciabilidade, né? Tem que ser de classe C2 pelo menos, quer dizer CK. Tudo bem. Então, tem que ser... então, esse é o contexto, né? Eu falei que isso aqui era o teorema diz que nessa situação falta outro ingrediente, né? Ômega seria uma M-forma, forma fechada sobre M. Forma fechada. Isso aqui pelo menos se pode ser de classe C1. De classe C1 sobre M. Com essas hipóteses, a gente tinha aqui a integral do pullback de ômega via F sobre M é igual à integral do pullback de ômega por G sobre M.
A moral da história diz que o pullback de uma forma fechada por duas aplicações homotópicas tem a mesma integral, né? Sempre. A gente provou isso na aula passada. E eu discuti que isso aqui era uma generalização do caso de curvas, né? As curvas, pensando em curvas no N, se isso aqui for o N, curvas no N são representações do intervalo, né? Do intervalo AV, né? Por exemplo, aí tem as curvas gama 1, alfa e beta. Então, as curvas são representações do intervalo no espaço N. E aí a gente integra uma forma ômega sobre essas representações, né? Integra ômega sobre alfa, ômega sobre beta. E precisamente a integral de ômega sobre alfa é um pouquinho a cara dessa expressão aqui, né? Então, isso aqui é uma generalização no sentido de que, em lugar de pensar em curvas, agora vocês estão pensando em objetos que poderiam até entender como curvas, entre aspas, de dimensão m, né? Quer dizer, representações de objetos m-dimensionais numa superfície de dimensão n, né? Aí o F deixa o n por aqui, de maneira estranha, né? Isso aqui seria o F de m. E o G deixa o m por aqui, sei lá. Essa é a ideia, né? Uma generalização. E a gente, quando faz integral de uma forma ômega de dimensão a dimensão do objeto, quer dizer m, é a mesma coisa, né? Quando a gente define integral de ômega sobre essa curva, entre aspas, é precisamente essa definição que está aqui. E então é o mesmo teorema, né? A integral do pullback de uma forma fechada, a integral de uma forma fechada por duas curvas, entre aspas, homotópicas é a mesma. Tá? Essa é a ideia. Por exemplo, no caso particular de curvas fechadas, o que vocês estão considerando são representações do círculo. Uma curva fechada numa superfície N é uma representação do círculo. Isso eu vou botar com outra cor para distinguir. A gente pode entender uma curva fechada numa superfície N como uma representação do círculo, né? Uma representação contínua de classe CK, o que for, do círculo dentro de N. E o estudo de homotopias dessas curvas fechadas dá origem a uma coisa chamada grupo fundamental, né? Grupo fundamental de N. Esse grupo fundamental é um objeto algébrico bem interessante que diz muita coisa sobre a topologia ou a aparência da superfície N. E esse teorema da invariância da integral por curvas homotópicas é muito importante para o estudo desse grupo. Um pouquinho, esse corolário 2, então, ele ajuda para entender outro tipo de objetos um pouquinho mais sofisticados, quer dizer. Esse grupo fundamental é muito bom para entender a natureza do N, mas é a natureza, ele só codifica a natureza da parte unidimensional do N. É um pouquinho difícil de dizer. Se a gente quisesse entender o N como se fosse um quebra-cabeças feito de peças de muitos níveis, dimensões. Então isso aqui, esse objeto tem a ver com a parte unidimensional desse quebra-cabeças. Se vocês querem entender mais dessa superfície, vocês têm que pegar objetos desse quebra-cabeças de maior dimensão. Então, em lugar de pegar coisas de dimensão 1, vocês podem pegar objetos de dimensão 2. Por exemplo, o M poderia ser a esfera de 2 dimensões.
Aqui poderia ser uma gama, se quiserem manter o mesmo nome, pode ser F, uma H. E esse aqui é a representação desse objeto. Ou no geral, se quiserem fazer tudo isso no geral, por exemplo, com objetos de dimensão K, vocês teriam que pegar a esfera de K dimensões e estudar representações dessa esfera de K dimensões dentro da superfície N, a menos de homotopia, a menos de deformação. Isso dá lugar ao que chama o késimo grupo de homotopia de N. E esses objetos, eles permitem definir muito sobre a natureza da superfície N, né? Por exemplo, a conjectura de Poincaré e as generalizações dela tem muito a ver com informação sobre esses grupos. Eu só queria mostrar como cada corolário, ele abre uma porta para pensar em mais coisas. Tá? Essa é a ideia dos corolários que eu estou botando aqui. Queria mostrar a porta, assim, tipo, as coisas que você pode fazer em cima desses resultados. Tá bom? E então, nesse caso do grupo de homotopia, para determinar ele, é bem importante esse teorema daqui, né? Essas integrais, elas dão invariantes numéricos que só dependem da classe de homotopia da representação desse objeto no N, né? Mas tudo bem. Corolário 3 que a gente botou. Falava o seguinte, né? Para diferenciar as superfícies com bordo daquelas sem bordo, eu vou mudar a notação. Quando eu falar de uma superfície com bordo, no lugar do M, eu vou botar W, tá? Que o M é o avesso, né? Então seria a superfície compacta, orientável, de classe CK, com a maior ou igual a 2, com bordo. E o bordo eu vou chamar como ele tem que ser chamado, né? Bordo de ômega. Essa é a única hipótese. E a consequência é que não existe retração contínua R de ômega para o bordo de ômega. A gente já provou isso também na aula de ontem. E a gente precisava que a superfície seja de classe CK, porque a gente usava o teorema de Stokes, né? A gente usava o teorema de Stokes, e o teorema de Stokes lamentavelmente só funciona com superfícies de pelo menos de classe C2. Aí a gente, o que fazia era, a partir da retração contínua, a gente construía uma retração de classe CK-1, né, segundo os teoremas de aproximação que a gente já tinha feito. E depois usava o teorema de Stokes e chegava num absurdo supondo que tinha tal retração, né? E esse resultado aqui é verdade, mesmo se a superfície for somente de classe C1. De fato, essa consequência aqui é bastante topológica, né? Não tem muito a ver com a diferenciabilidade da superfície. Tem muitos resultados que a gente fez para coisas de classe C2 que valem ainda, já falei, para superfícies de classe C1 ou até C0, contínuas. Tem um fato que vocês vão aprender em
em topologia diferencial, se alguma vez fazem essa matéria, que diz que toda superfície de classe CK com K maior ou igual a 1 é toda superfície M, né? Vou botar aqui um recuadro. É um teorema que vocês vão aprender em topologia diferencial. Toda a superfície M de classe CK com K maior ou igual a 1 é CK difiomorfa a uma superfície N, ou M barra melhor, porque no fundo ela não muda muito, M barra, de classe sem infinito. CK difiomorfa significa que tem um difiomorfismo de M para o M barra de classe CK. O que estou dizendo é que existe um difiomorfismo de M, um difiomorfismo de classe CK de M para uma superfície de classe sem infinito. Como eu falei, em topologia diferencial, que fazem esse tipo de coisas. E então está dizendo que o que eu vinha falando sempre nas aulas, né? Não interessa muito esse negócio da classe da superfície para obter resultados sobre a aparência ou natureza das superfícies. O que é interessante é que esse resultado só vale se a superfície tem pelo menos classe C1. Se a superfície for de classe C0, for uma coisa contínua só, isso aí já não é mais verdade. Tem superfícies de classe C0 que não dá para fazer equivalentes a superfícies de classe C infinito. E até o John Milnor, nos anos 50, ele ganhou a medalha Fields simplesmente por provar isso. Ele provou que tem variedades, superfícies topológicas, né, de classe C0, que elas não podem virar superfícies de classe infinito. E deram uma Fields para ele, só para ver a importância desse tipo de resultados. Tá bom? Todas essas coisas aqui tem muito conteúdo nesse sentido. É uma porta que se abre para muitas coisas. E o tipo de resultados envolvidos aqui são resultados desse nível, né? O nível que faz muito tempo dava Fields. Tudo bem. Só para falar mais um pouquinho desse corolário. Esse corolário, então, falei que ainda vale, mesmo se usando esse teorema, fica claro que ainda vale se a superfície for de classe C1. Se a superfície ômega for de classe C1, ainda vale, mesmo tendo o Bourdon não. E ainda vale, usando outro tipo de coisas, de técnicas, usando ferramentas de homologia, que falei que vocês fazem isso numa matéria de topologia algébrica. Usando esse tipo de ferramentas, vocês podem tirar a hipótese de classe CK, pode ser de classe C0, e se quiser pode tirar orientável também. Pode tirar orientável usando ferramentas de topologia diferencial, tá bom? Número de interseção. Só estou botando assim no ar, tipo de coisas interessantes que vocês podem estudar e que permitem generalizar esse tipo de resultados. Se vocês usam técnicas, interseção. Usando esse tipo de técnicas em número de interseção, dá para tirar a hipótese de orientável. E usando homologia, dá para tirar a hipótese de classe CK, pode ser C0. Mas tudo bem. Bom, isso aqui eu queria um pouquinho expandir essas coisas que a gente fez na aula passada
e vou continuar, né? Hoje eu vou fazer dois teoremas, ainda são corolários do teorema de Stokes, mas eles em si mesmos são teoremas bem famosos, bem conhecidos, né? O primeiro teorema eu vou anunciar o teorema e vou provar esse teorema. A prova desse teorema eu vou anunciar como uma espécie de corolário, né? Seria o corolário 4. Mas vou anunciar o teorema, que é o teorema do ponto fixo de Brouwer. Esse teorema diz que toda, vou botar aqui embaixo para ficar melhor, toda aplicação contínua F, que vai da bola fechada de dimensão n no Rn, para a bola fechada de dimensão n do Rn, sempre possui algum ponto fixo. Um ponto fixo. Quer dizer que, se vocês pegam uma função contínua dessa bola, eu falei, né? Esse é o nome usual. Esse é o nome usual seria conjunto de todos os x no Rn, tá, o que a norma euclidiana de x, no final das contas, nem interessa muito a norma, é menor ou igual a 1. Bom, esse é o objeto aqui. E o que diz o teorema, matematicamente falando, é que se vocês têm f de Bn para Bn contínua, então existe algum pontinho x0 nessa bola fechada que fica quieto pela aplicação f, né? Esse é o resultado, matematicamente falando, né? Qualquer aplicação contínua da bola fechada nela mesma está obrigada a deixar quieto algum ponto fixo, algum ponto. Isso é uma obstrução ou restrição de uma função, né? Está dizendo que uma função contínua da bola fechada nela mesma, ela não pode fazer o que quiser. Ela é meio rígida, né? Algum ponto está obrigado a ficar quieto. Por exemplo, isso não vale em outros ambientes, em outros espaços, né? Por exemplo, se fosse uma função do Rn para o Rn, se fosse uma função f, por exemplo, do Rn para o Rn, f de x, por exemplo, uma translação x mais um vetor a, essa f não tem pontos fixos, né? Quer dizer que esse teorema ele tem a ver muito com a natureza do domínio, né? O importante aqui é o espaço, né? A bola fechada é especial no sentido de que toda função contínua dessa bola fechada nela mesma está obrigada a ter um ponto fixo. Mas tem outros espaços que não têm essa propriedade especial. Por exemplo, o Rn não tem essa propriedade especial. E a esfera também não tem essa propriedade especial, né? Por exemplo, a aplicação antípoda, ela não tem pontos fixos. O plano projetivo que eu botei na lista de exercícios, o P2, ele tem essa propriedade especial. Toda aplicação contínua do P2 no P2 está obrigada a ter um ponto fixo. Depois eu vou fazer uma lista disso, mas primeiro eu vou provar o teorema.
bom? E depois vou fazer uma discussão dessas coisas. Então, para a prova, eu vou enunciar, quer dizer, vou fazer a prova à maneira de um corolário. Corolário 4. Aí vai ficar claro que o corolário 4, ele conduz a prova de maneira imediata, né? Eu poderia até tentar provar isso diretamente, mas queria botar um corolário para vocês verem as coisas envolvidas no assunto. Dá para fazer rapidinho, mas prefiro o corolário. Então, aqui seria as seguintes afirmações. São equivalentes. A primeira afirmação, ela diz que a aplicação identidade que vai da esfera de n dimensões em n dimensões, deixa eu ver se eu vou botar para adequar ao teorema, tem que pensar na esfera de n menos 1 dimensões. Não interessa muito a dimensão, mas só para adequar esse teorema. Aplicação de identidade não é homotópica a uma aplicação constante. Dois, diz que não existe uma retração contínua R da bola fechada de n dimensões para o bordo dela, né? Que até a gente já sabe que é verdade, né? A gente já sabe que não existe graças ao corolário 3, né? Mas o que eu vou provar no corolário 4 é que esse resultado, seja verdadeiro ou não, é equivalente ao primeiro e ao terceiro, né? O terceiro que é propriamente o teorema do ponto fixo de Brouwer, né? Toda aplicação contínua F do Bn para o Bn possui algum ponto fixo. Então, o que a gente vai provar no corolário 4 é que o grau de verdade delas três é o mesmo. E graças ao corolário 3, as três são verdadeiras, né? Mas isso aí não tem nada a ver. Porque a gente escolheu provar, o caminho que a gente seguiu consegue provar o item 2. Mas talvez fazendo outro tipo de coisas, por exemplo, em topologia diferencial, não pega muito a integral de formas, fazem outro tipo de técnicas. Talvez fazendo outro tipo de caminho, vocês conseguem chegar no 1. Ou fazendo outro tipo de coisas, vocês conseguem chegar no 3. Então, só queria deixar claro que o corolário 4 diz isso, que se vocês conseguem provar um desses três, provamos 3. A gente conseguiu provar 2. No corolário 3, né? Porque a esfera é o bordo da bola, né? Essa é a vantagem desses objetos ter uma estrutura diferenciável, né? Eles não são simplesmente objetos geométricos, topológicos, né? Dá para fazer cálculo diferencial em cima deles. E graças a esse fato, graças a que dá para fazer cálculo diferencial em cima deles, que a gente tem ferramentas interessantes como formas diferenciais integrais e aproximações e todas essas coisas. Isso que eu queria deixar claro, né? O importante de todos os objetos que a gente estuda é que dá para fazer cálculo diferencial neles. Se não fosse possível, não dá para conseguir nada, é mais difícil. É mais difícil estudar objetos que não são superfícies
precisamente porque não tem essa ferramenta de cálculo diferencial. Bom, para fazer a prova, vamos rapidinho, fazer em ordem, né? Então, prova. Vamos lá. Por exemplo, 1 implica 2. Para provar que 1 implica 2, vamos fazer tudo com absurdo. Absurdo é bem legal. Então, para provar, dado 1, vamos provar 2. Então, se existisse uma retração contínua, retração contínua R, que vai da bola de dimensão N para a esfera de dimensão N-1, então a aplicação H, que vai da esfera de dimensão N-1 vezes 0,1 para a esfera de dimensão N-1, dada por H de x, t igual a R de tx, seria uma homotopia entre o contínua, né? Bom, contínua fica claro, né? Porque R é contínuo, isso aqui é contínuo, né? Entre H0, o que é o H0? H sub 0 seria igual a R de 0, né? Uma constante, né? Constante. H sub 0 é sempre a aplicação, é sempre a constante R de 0. E H sub 1 seria T igual a 1, fica R de x, mas como x está na esfera, fica identidade, né? Identidade da esfera, né? O que é possível por hipótese. Isso aí, contradição. Então, já foi, né? Como não é possível, quer dizer, não existe uma retração porque uma retração da bola no bordo, porque uma retração geraria uma homotopia entre a identidade e uma constante. E isso, por hipótese, é impossível. Então, pronto. O 2 implica o 3, que é o que interessa para a gente, né? O 2 implica o 3, é praticamente a prova do teorema do ponto fixo de Brouwer, né? Porque a gente já sabe que 2 é verdadeiro graças ao corolário 3. Então, como a gente já tem isso, vamos provar 2 implica 3 é a prova do teorema do ponto fixo de Brouwer, né? Então, aqui vou botar entre aspas, entre parênteses, prova do teorema do ponto fixo, né? Prova do teorema do ponto fixo de Brouwer. Bom, então vamos fazer também por contradição. Se existisse uma aplicação contínua F de B da bola fechada de dimensão N para ela mesma, sem pontos fixos,
Poderíamos, então, definir uma aplicação R da bola fechada de dimensão n para a esfera de dimensão n-1 dada por... Eu vou fazer o desenho depois, primeiro eu vou tentar definir. R de x seria, por definição, o ponto de corte, o ponto de interseção. Interseção do raio aberto seria esse aqui, né? Partindo do f de x e indo para o x. Partindo do f de x, ponto de interseção, vou tentar escrever isso direitinho, da esfera, né? Ponto de interseção da esfera com o raio aberto partindo de f de x e indo para x. Isso aqui é bem solto, né? Mas o desenho é um pouquinho assim. Importante é que como f não tem pontos fixos, então tem sentido pegar um raio que vai de f de x, que parte de f de x e vai para x, né? Porque esses pontos são distintos. Então tem aqui o x, por exemplo, e tem aqui o f de x. E o r, ele acabaria sendo esse aqui. Pega o raio. Esse aqui seria o raio. E o r seria esse daqui, né? Esse laranjinha aqui. Agora, por que eu falei raio aberto? Porque poderia acontecer que o f de x, por azar, caísse no bordo, né? Pode ter o x por aqui, pode ter o y por aqui, e por azar o f de y cai no bordo. Então tem que ser aberto para não ter ambiguidade na definição, né? Porque se o f de y cai no bordo, vou ter dois pontos de corte com a esfera. Vou ter dois pontos de corte com a esfera e tem que escolher um. Então, se é raio aberto, já não tem mais dúvida, né? Deveria ser esse daqui. Aí o que dá para pensar também é, bom, aí eu não sei, poderia ser tangente, não fica bem claro se o R está perfeitamente definido, um pouquinho solto. Então, temos que verificar isso, não? Que R... Esse aqui seria a intuição da R. Agora temos que formalizar R, quer dizer, verificar que R está bem definida e tudo mais. E eu chamei R, claramente, porque está fazendo apelo de ser uma retração, né? Se o Z, por exemplo, se vocês têm um ponto Z no bordo, quer dizer, na esfera, mesmo o f de z estando aqui, em qualquer lugar, por exemplo aqui, o f de z, fica claro que R seria uma retração, né? O Z acabaria sendo igual ao R de Z. Então, a moral é essa, né? A moral da história é essa, que se a F não tivesse pontos fixos,
eu acabaria gerando uma retração, que deveria ser contínua, né? Esperemos. E aí seria absurdo, porque a gente está partindo da hipótese que não existe uma retração contínua da bola no bordo. Tá bom? Então, aí, para verificar rapidinho isso, a única coisa que tem que fazer é dar uma fórmula, uma espécie de conta explícita para o R, e checar que o R faz tudo o que a gente quer. Então, para boa definição de R, boa definição, para boa definição de R, R de x, tomamos. Então, ele tem que andar, né? Ele tem que ter um vetor de partida, o F, por exemplo, e começar a andar um pouquinho. Numa direção unitária até, né? Pode ser a direção unitária, fica clara, né? U de x seria igual, U de x seria igual a... tem que ir nesse sentido, né? No sentido do raio. Então tem que ser x menos f de x sobre a norma dele. Aí que está entrando formalmente, aqui está entrando formalmente o fato de que f não tem pontos fixos. Como f não tem pontos fixos, essa função aqui está bem definida e é contínua. E devemos achar t maior ou igual, t maior que zero, né? Poderia ser. Tem duas chances de fazer. Eu vou tentar... deixa eu ver. Se eu parto do f de x, vai ficar um pouco chato fazer esclarecer uma coisinha. Mas eu vou... melhor vou pensar partindo do x. Tá. É o seguinte, né? Seja onde for que estivesse o x ou o f de x, eles podem estar dentro, no bordo, os dois no bordo, um dentro, sei lá. Seja como for, fica claro que o interior, o segmento, com certeza, ele fica dentro da bola, né? Qualquer par de pontos da bola, o segmento que une eles, com certeza está no interior. Quer dizer que o g de x, desculpa, o r de x não tem chance de estar aqui. Isso aí tem a ver com o fato de que a esfera é estritamente convexa, né? Então, o g de x não tem chance de estar aqui nessa parte do raio, então ele está aqui, daqui para frente. Então, devemos achar t maior ou igual do que zero, tá o quê? Seria x mais t vezes u de x pertence à esfera, pertence ao bordo, né? Temos que fazer isso, né? Vamos achá-lo, e depois todas essas especulações ou discussões geométricas ficam em segundo plano. Então, para achar isso, simplesmente tem que pegar a norma. Essa norma é meio chata para trabalhar, então é melhor com produto interno, né? A gente bota aqui um quadrado, isso aí não muda nada. Aí, botando esse quadrado, fica o produto interno, né? Eu poderia até ter começado no ponto f de x, mas a fórmula vai ser menos ambígua começando no x. Eu só fiz essa eleição por causa disso. Se vocês quiserem, podem começar com f de x. Quer dizer, aqui f de x. Dá na mesma. Só que essa fórmula acho que fica menos ambígua que a outra. Bom, e aqui fica o quê? X com x é norma de x ao quadrado. É como binômio ao quadrado, né? Mais duas vezes t, produto interno de x com u de x, mais norma, mais t quadrado, norma de mu de x ao quadrado, igual a 1. E como vocês querem despejar o t, né?
Então, todo demais é constante sobre o t como uma equação quadrática, né? Tem um coeficiente que acompanha o t quadrado. Isso aqui é diferente de zero. A norma de t quadrado a norma de u é 1, né? Ainda bem que ele é unitário, né? A norma de u é 1. Tá certo? É por isso que a gente escolhe unitário, né? Ainda bem. Não tem que operar tanto. Então, a gente fez bem a conta, né? Duas vezes t com isso aqui e t quadrado. Então, quando vocês armam a equação quadrática, fica 2t, 2 vezes t, mais, vou botar aqui um menos, porque esse menos, ele vai se desfazer na hora de fazer a conta, né? Porque é menos 4ac, né? Então fica aí, né? E então aí, as opções do t, a priori são duas, né? T igual a menos b, quer dizer, menos duas vezes, né? Mais ou menos, raiz quadrada desse carinha aqui é o quadrado. 4x, o x quadrado. Menos 4ac, por isso que eu botei o menos na frente. Então fica mais 4 vezes 1 menos norma de x quadrado. Sobre 2, né? Duas vezes o primeiro coeficiente. Esse aqui vai embora, esse 4 vai embora, esse 4 vai embora, esse 2 vai embora. E a gente tem que ficar com o carinha maior ou igual a zero. Então, claramente, isso aqui é maior do que o valor absoluto. Isso aqui é positivo, né? Porque o x está na bola. O x está na bola, isso aqui é positivo. Então, isso aqui é maior que o valor absoluto desse aqui. Para ficar positivo, tem que ficar o mais. Né? Portanto, o t deveria ser igual a menos x, produto interno comum de x, mais raiz quadrada dx, u dx quadrado mais 1 menos norma de x quadrado. Então, essa é a boa definição do... Quer dizer, eu escolho esse carinha. Pelas razões geométricas que eu acabei de falar, eu escolho esse cara, né? Quer dizer que a fórmula do R ficaria igual ao x mais essa coisa vezes u, né? Fica, só queria explicitar o cara. Mais 1 menos norma de x quadrado. Tá certo? Vezes, essa coisa vezes u de x, né? Então, fora as motivações que a gente tinha do R e tudo mais, tudo isso aqui é de motivação, né? A gente pode definir diretamente R assim. Eu defino R desse jeito. Pronto, esse é meu R. Esse R é contínuo, né? R vai da bola de dimensão n para a esfera de dimensão n menos 1. Tem que dar um check nisso aqui, porque não fica claro que, a priori, não fica claro, se eu boto a definição desse R diretamente assim, não fica claro que a imagem está na esfera, né? Mas a imagem está na esfera porque é só voltar para trás, né? Voltar para trás e chega nisso aqui. Então, a imagem está na esfera. R contínua. R contínua. Também check. Porque as fórmulas envolvidas são todas contínuas. Isso aqui é positivo. Está tudo bem. E se x está no Sn-1, então R de x é igual a x, né? Porque a norma de x é igual a 1. Isso aqui vai embora. E aqui fica o produto interno dx com o dx, que poderia, quando a gente tira a raiz quadrada dessa coisa ao quadrado, fica o valor absoluto, né? Aí tem que ficar de olho na direção. Mas aí, é claro que se o x está aqui no bordo,
O U forma um ângulo agudo, né? Porque está indo para a direção de x, né? Quer dizer que isso aqui é positivo. Com esse negativo, vai embora e fica x sozinho. E aqui seria a contradição, né? Quer dizer que a gente, se a gente tivesse uma aplicação contínua sem pontos fixos, a gente poderia construir uma retração da bola na esfera. Isso não é possível. E pronto, então a gente já provou o teorema do ponto fixo de Brouwer, mas eu queria adicionar essas coisas a mais, né? O 1 e o 3. E para fechar o corolário 4, só para fechar o 3 implica 1, rapidinho. Três implica 1, significa que, sabendo que o teorema do ponto fixo de Brouwer é verdadeiro, a gente também consegue provar que a aplicação identidade não é homotópica, é uma aplicação constante. Então, tudo por contradição, né? 1 implica 2 foi contradição, 2 implica 3 foi contradição, então 3 implica 1 também seria contradição. Se existisse H que vai da esfera vezes 0,1 para a esfera, tal que H de 0, eu vou botar assim, porque isso aí convém para mim, constante, e H de 1 igual identidade da esfera. Está bem? E poderíamos, isso é 3 implica 1, né? Poderíamos construir isso é mais do que 3 implica 1, vai ser 3 implica 2, é a mesma coisa. E R, porque vai ser uma retração também, mas tudo bem. É a homotopia, né? Podemos construir R que vai da bola para a esfera. Deixa eu ver se está direito, sim. Como seria uma coisa desse tipo. R de x. O que eu vou fazer, essa homotopia aqui, vocês podem pensar isso aqui como um círculo. E essa homotopia é uma aplicação de um cilindro. Essa homotopia é uma aplicação de um cilindro para o círculo, para a base. E eu sei que no teto inferior, essa aplicação é constante. Então é como se no teto inferior tudo valesse o mesmo, eu poderia implodir essa coisa aqui e ficaria alguma coisa assim, como um cone. Para os solos da aplicação H, a aplicação H não está vendo um cilindro não, ela está vendo um cone, porque para a aplicação H todos os pontos embaixo são a mesma coisa. E esse cone, se vocês projetam para a base, fica uma bola, né? Um pouquinho que eu vou fazer aqui. Mas de um jeito mais certinho, para ficar tudo bem. Então seria H, deixa eu ver, H de x sobre norma de x, vírgula, desculpa, H1 é identidade, agora é constante, né? Deixa eu acertar essa coisa aqui, o tempo, né? Tem que ser, tem que valer, desculpa, rapidinho, tem que valer 1, e no 0 tem que valer 1 meio, no meio tem que valer 0, no meio tem que valer 0 e no 1 tem que valer 1. Então fica 2x menos 1, né? Esse aí deve funcionar. Se a norma de x está entre 1 meio e 1,
e a constante, né? H0, né? Vou chamar uma constante, é um ponto x0, né? Bom, vou deixar a constante, aí fica claro que tem que ser a constante que eu falei, né? H0, H sub 0 igual uma constante C sub 0 em Sn-1, né? Aí, H sub 0 é uma aplicação que acaba sendo uma constante na esfera. Então, essa constante eu vou botar aqui embaixo. Se a norma de x é menor ou igual a 1 meio. Bem, eu poderia dizer que o AR é contínuo até, né? A R está definida assim, ela está bem definida, ela não tem cruzamentos, não tem contradições na definição, porque quando a norma de x é igual a 1 meio, nessa opção aqui fica h de x entre norma de x, vírgula, 2 vezes 1 meio é 1 menos 1, 0. Quer dizer que aqui fica C0, quando a norma de x é 1 meio. E embaixo também. Então, ela está bem definida e é contínua, porque a restrição dela para dois fechados que cobrem a bola é contínua. Nesse fechado, que um anel é contínua, nesse outro fechado é contínua porque é constante. Então, é contínua. E R deixa fixa, R deixa fixo Sn-1, né? Isso aí não pode, né? Essa aí é a contradição. Fica claro que se a norma de x é 1, o R de x ficaria H de x, vírgula 1, que é x. Então, R seria uma aplicação da bola para a bola, mesmo caindo na esfera. Se quiser aqui botar bola, vou botar aqui Sn-1. Vou ressaltar aqui que isso aí está dentro da bola. Como, né? Então, a R seria uma aplicação da bola na bola, que deixa fixo um monte de pontos. Espera aí, eu acho que eu fiz errado, né? E ninguém me corrigiu. Ah, tá. Essa aí não funciona. Tá, essa aí é R. A contradição que eu vou chegar é tratar de construir uma aplicação sem pontos fixos. E construir R está construído assim, desse jeito, perfeito. E vemos que R de menos x não tem pontos fixos. Agora sim. Claramente R de menos x não tem pontos fixos, porque quando x está no interior, a R manda ele para o bordo, e quando x está no bordo, a R, essa coisa aqui, é a aplicação antípoda. Então não tem pontos fixos. Tá certo? E essa contradição. Eu vou botar aqui F. E vemos que f de x igual r de menos x não tem pontos fixos. E essa seria a contradição. Então, esses três fatos são equivalentes. Tem o mesmo... O que a gente acabou de provar é que esses três teoremas têm o mesmo nível de dificuldade, né? A gente não utilizou nenhuma ferramenta sofisticada para ir de um para o outro. Não precisei de nada assim sofisticado, né? Não utilizei teorema de Stokes, superfícies, nada. É bem topológico, né? Ir de um para o outro. Tá bom? Vamos fazer uma pausa de uns 5 minutos e continuamos. Só 5 minutos, tá? Para acabar cedo.